Band João Pessoa. São 7 horas e 18 minutos, 7h18. Ó, hoje é terça-feira, sempre a gente tem o escritório do Tribuna, um tema importante, um especialista aqui para poder fazer a gente entender um pouquinho melhor sobre cada assunto. E hoje o tema é direito do consumidor, num mês que é dedicado a várias atividades em relação ao consumidor. E vamos agora para o nosso tema de hoje. Vamos lá! Muito bem, ó, o Dia do Consumidor é comemorado essa semana, no dia 15, no sábado. E com o crescimento das compras online, é essencial que os consumidores conheçam seus direitos. É um mundo ainda ainda desconhecido. Como é que faz nesses tempos de Shopee, desses aplicativos que você compra tudo ali, aí você fica na dúvida, e quais as garantias que eu tenho nessa compra online, etc, etc. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com a advogada Amanda Ono, é isso? E ela vai nos explicar direitinho até que ponto a gente pode compreender esse território das compras online, o que é direito, o que não é direito, o que é que eu posso cobrar, o que não posso cobrar depois de efetivar uma compra. Doutora, bom dia, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Bom dia, Nivan. Fico muito agradecida pela oportunidade de estar aqui novamente. Nesse mercado online, ainda é um mercado bastante desconhecido na posição de consumidor. Quais são hoje as dúvidas mais recorrentes e as broncas que mais surgem quando o assunto é compras online, compras pela internet? Exatamente, é uma dúvida muito boa porque consumidores normalmente sempre têm esse tipo de questionamento, tendo em vista que algumas vezes as empresas se recusam a efetuar trocas de produtos, então sempre é um questionamento que surge muito. No caso, para compras feitas fora do estabelecimento comercial, o Código de Defesa do Consumidor, ele assegura ao consumidor, Nilvan, o direito do arrependimento. No que é que consiste esse direito do arrependimento? Muitas vezes, quando você vai comprar um produto pela internet, um produto fora do estabelecimento comercial, você não consegue ver como aquele produto é efetivamente. Então, o Código de Defesa do Consumidor, pensando nisso, ele dá ao consumidor o prazo de 7 dias a contar do recebimento daquele produto para o consumidor trocar esse produto. E para que essa troca ocorra, não necessariamente tem que haver algum vício, algum defeito. É um direito que é assegurado pelo consumidor. Pode não ter problema nenhum. Exatamente, pode não ter problema nenhum. O mero fato dele ser comprado fora do estabelecimento comercial assegura ao consumidor o direito de cancelar aquele contrato e obter o reembolso integral daquele valor que ele pagou, se ele fizesse a solicitação de troca dentro do prazo de 7 dias a contar do recebimento daquele produto. E o vendedor não pode nem questionar, é direito. Exatamente, é um direito do consumidor e não necessariamente tem que ter algum vício, tem que ser algum defeito. O mero fato do consumidor não gostar daquele produto, não estar satisfeito com aquele produto e querer trocar, já assegura ele o direito do arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor. Tem aumentado o número de queixas em relação a compras online, as compras feitas de forma virtual? Eu percebo que, na verdade, tem diminuído um pouco, porque os consumidores hoje em dia, principalmente com as informações que a gente tem na internet, fazem com que as pessoas sejam cada vez mais informadas, tanto os consumidores quanto os fornecedores. Então, apesar de ainda existirem algumas reclamações acerca disso, cada vez o consumidor está mais informado e o empresário, o fornecedor, o lojista, tendo ciência disso, até para evitar eventuais prejuízos, ele já assegura ao consumidor o exercício daqueles direitos previstos no Código. Está falando sobre direito do consumidor, já falei agora há pouco sobre a questão das compras virtuais, esse mundo que é muito desconhecido ainda do ponto de vista do consumidor, sobre o que é direito, o que não é, o que você pode cobrar, reivindicar enquanto consumidor. Deu para explicar um pouquinho a questão do direito de desistir do produto quando a compra está feita, não tem nem o que questionar. Agora, doutora, no outro ângulo, a compra online a senhora explicou, agora é a compra presencial, na loja. Eu tenho direito, quais são os critérios desse direito de troca do produto, caso venha com a avaria, caso venha com algum defeito e tal, como é que funciona? No caso, para compras feitas dentro do estabelecimento comercial, não necessariamente o fornecedor ele tem uma obrigação de trocar aquele produto se não houver nenhuma avaria. Se o produto estiver em pleno funcionamento, estiver funcionando corretamente, a loja não tem a obrigação legal de efetuar essa troca. Se ela conceder algum prazo para troca, é por mera liberalidade dela. É direito da loja conceder ou não.
Mas isso apenas se a loja quiser conceder, não é essa obrigatoriedade. Mas isso não se aplica, no entanto, para produtos que são entregues ao consumidor com defeitos, com vícios. Nesse caso, quando o consumidor ele adquire um produto na loja e esse produto ele não vem a ter um funcionamento correto, o consumidor ele tem algumas alternativas que ele pode exigir de acordo com a preferência dele. No caso, ele pode pedir o cancelamento do contrato com reembolso integral do valor que ele pagou. Ele pode exigir a substituição desse produto por outro idêntico, por outra mesma marca, ou ainda pode pedir um abatimento proporcional do preço naquele produto no preço de um produto de maior qualidade. Essas alternativas são concedidas ao consumidor quando o produto ele vem com alguma avaria, quando ele vem com algum defeito. Então, nesse caso, há obrigatoriedade da loja de conceder qualquer dessas alternativas que o consumidor prefira exigir. E por que tem algumas lojas, por exemplo, você compra um equipamento eletrônico? Deixa eu usar aqui, uma TV. Aí chega em casa, a TV não funcionou direitinho. Aí o dono da loja diz, não, vamos mandar para autorizada. Ele pode fazer isso ou funciona essas três alternativas que a senhora falou? Então, o consumidor ele pode exigir essas alternativas se ele quiser. Mas antes disso, o fornecedor ele tem um prazo de 30 dias para sanar aquele vício. Ou seja, se você compra um produto na loja e esse produto vem com defeito, o fornecedor, o lojista, ele vai ter o prazo de 30 dias para tentar corrigir esse defeito. A não ser que se trate de um produto essencial, como por exemplo um fogão, uma geladeira, produtos que você realmente... agora. Exatamente, que você tem que usar agora, que há aquela necessidade de uso. Nesse caso, o fornecedor ele não pode se dispor desse prazo de 30 dias para tentar corrigir esse defeito. Se o consumidor exigir, ele pode cancelar a compra com o reembolso do valor, exigir a substituição ou pegar o abatimento desse valor num produto de maior qualidade. Se chegar aos 30 dias que ele tem direito de corrigir o suposto defeito e esse prazo ultrapassar, e aí? Aí, nesse caso, o consumidor ele tem o direito de exigir essas alternativas. Porque antes do consumidor exigir essas alternativas, existe esse prazo para que o fornecedor tente corrigir esse defeito. A não ser que, como eu te disse, seja um produto essencial, seja um produto que o consumidor não pode ficar sem naquele momento, como a geladeira, por exemplo. Caso não seja sanado dentro desse prazo, aí o consumidor vai poder fazer uso dessas alternativas. O importante é saber que tem um código para defesa do consumidor. Procura o PROCON, qualquer dúvida, ou então procura um advogado para poder auxiliar no momento de um entreveiro como esse aí, de questionamento do direito ou não que o consumidor tem. Exatamente. Eu recomendo muito que os consumidores, no caso de eventuais problemas que eles tenham junto com os lojistas ou com os empresários, procurem primeiramente o PROCON, que é um órgão feito justamente numa tentativa de conciliar, de possibilitar um acordo entre as partes, entre o consumidor e o lojista e o empresário. Não tendo êxito nisso, aí é interessante você analisar a viabilidade de ingressar com a ação para demandar isso na justiça. Muito obrigado, viu, doutora, mais uma vez pela ajuda. Disponha. É um prazer estar aqui. Tá bom. Mandar um abraço aqui pro pessoal lá do Mousalas e Azevedo Advocacia. É o melhor da Paraíba, que tem a melhor equipe de advogados e eu conheço bem, por isso que falo sempre, porque conheço de perto lá todo o know-how de advogados, uma equipe que tem um trabalho muito essencial na defesa de qualquer tipo de direito, amigos. Você encontra lá. 7h30 agora, na última